habilitação. Vejam só como são as coisas. Lá foi ele primeiro a fazer a prova de habilitação. E ele passou. Mas vocês acreditam? Só da quarta vez. O bandido chegou em casa, falou comigo assim: meu amor, se eu passei da quarta vez, imagina você. Pode esquecer, é impossível. Mas eu não levei isso como afronta. Um dia, conversando com uma amiga, ela me encorajou. Ela falou comigo assim: Ana Maria, não é impossível tirar a carteira de habilitação. Eu já passei por uma situação semelhante à sua. O meu marido também não acreditava nas minhas condições de tirar a carteira. E eu passei. Se eu fosse você, fazia o processo aonde eu fiz, na Autoescola Mundial do Pérola. Lá os profissionais são bem capacitados, são pacientes, eles vão te ajudar. Lá fui eu. Fiz a autoescola, me matriculei, fiz a legislação, mas tudo isso no silêncio, sem falar nada pro meu marido. Chegou o grande dia de tirar minha carteira de habilitação. Gente, eu peguei com Deus, rezei demais, pedi força, coragem, parti pra cima e fui tirar a carteira. E vocês adivinham? Aprovada de primeira. Não me contive? Tive que ligar pro meu marido. Liguei pro meu marido e falei assim: alô? Oi, amor. Aqui, sabe aquela mulher que o marido só passou da quarta tentativa e que falou pra mulher que ela não ia passar de jeito nenhum? Então, muito prazer. É a sua esposa, viu? A mais nova habilitada de Governador Valadares. E aqui, pode me dar os parabéns, porque eu passei de primeira, tá? Você me deve essa, me paga um jantar, tá bom? Beijo, a gente se vê. Meu nome é Renita, eu moro nos Estados Unidos, em Cape Cod. Eu fui convidada pela Neia, a minha amiga do coração, para fazer esse cruzeiro. É a minha primeira vez. É incrível, maravilhoso. E muito importante porque, por ele ser católico, nós temos a missa todos os dias, que é uma bênção de Deus, participar da missa todos os dias. Muitas orações, muitos encontros, músicas maravilhosas, com pessoas maravilhosas. Eu venho sempre em busca de um milagre na minha vida, que é para a cura da minha filha. A minha filha tem muita enxaqueca e agora apareceu uma aneurisma. E além disso tudo, ela precisa fazer uma cirurgia da coluna. Então, o meu propósito, sempre que eu me encontro com Deus, todos os momentos da minha vida, esse é o milagre que eu busco. E eu tenho certeza, muita fé, que eu vou conseguir. E também fiz o passeio nos dois lugares que o navio ancorou. Ponta del Este, nós fomos até o ponto que tem os dedos de Deus, a mão de Deus. Muito lindo, muito gratificante. E fomos também passear na Argentina. E é uma coisa incrível, muitas bênçãos. Eu estou muito feliz por estar aqui e agradeço a Deus e a Neia que me convidou, porque foi maravilhoso.
Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Olá, navegantes! A Eucaristia. Hoje, 4 de junho, quinta-feira, Jesus anuncia o dom mais precioso que em seu amor infinito se dispõe a dar-nos. Ele mesmo, seu próprio corpo sacrificado e seu sangue derramado por nossa salvação. Só uma grande fé, só uma grande confiança pode dar crédito a essas palavras. Alguns judeus discutiam e desconfiavam. O fato histórico é que Jesus Cristo, na última ceia, disse: "Este é meu corpo, este é meu sangue." Seu corpo e seu sangue, literalmente. Cristo é Deus e pode fazê-lo. Se ele disse, por que duvidar? A Igreja Católica nunca duvidou. Não nos pede entender o milagre, e sim aceitá-lo. Curiosamente, aqueles judeus que discutiam pouco antes se haviam beneficiado da multiplicação dos pães e peixes. Um milagre que não discutiam. Jesus, confesso que com a Eucaristia concentras e perpetuas tua paixão, morte e ressurreição. Eu posso viver com isso até comê-lo, simplesmente recebendo com fé seu corpo na comunhão. Maravilhoso. Avancemos para águas mais profundas. Santo dia. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Este real sofrimento que a Roseli fala no seu depoimento é o que chamamos de luto. A palavra luto tem origem no latim luctus e significa aflição, pesar e dor. E é entendendo seu significado que compreendemos que a morte está profundamente interligada ao luto. Lembra do que eu disse um pouco antes? O luto é um processo naturalmente necessário diante da perda de alguém querido. Então, não é uma questão de fraqueza, mas sim um processo natural e necessário. Doloroso, mas necessário. No primeiro momento, pode parecer que não vamos dar conta, que não seremos capazes de superar a perda de alguém tão próximo e tão querido. E isso pode até ofuscar o real sentido daquele sofrimento. Contudo, isso não significa que o luto, por mais doloroso que seja, não seja necessário. E, apesar de eu estar sendo aí um pouco redundante, preciso dizer novamente que o luto é sim um processo necessário. O luto é super necessário. Ele é muito necessário na nossa vida. Ele é a preparação para uma nova etapa.
E por que o luto é um processo necessário? Bem, primeiramente é preciso entender que a morte é um mistério que ainda assusta todos nós e se não aprendemos a lidar com ela, com essa consciência da nossa fragilidade e a necessidade da fé para enfrentá-la, podemos facilmente ser acometidos por incertezas, por dúvidas, pelo mal-estar diante da morte de alguém. Por isso, eu digo que é necessário, um certo preparo para viver este momento. No fundo, nunca vamos estar devidamente preparados para a morte, mas isso não significa que não podemos buscar meios para aprofundar neste mistério e entender o seu verdadeiro sentido na vida humana. A gente não cresce no amor, não, a gente cresce na dor. E o luto é esse momento de você olhar para dentro de si e entender os desígnios divinos. É sim possível viver um luto com mais tranquilidade, com mais confiança e esperança. Para isso, precisamos constantemente implementar em nossa espiritualidade uma espécie de retiro da boa morte. Um primeiro requisito que acredito ser mais importante é recorrer aos sacramentos da igreja, sobretudo o sacramento da confissão, a unção dos enfermos e a comunhão. E o porquê, Marcelo? Bem, nós nunca saberemos o dia ou o momento da nossa morte. Então, uma das formas de estarmos preparados para uma boa morte é estarmos em dia com a nossa confissão. E assim, estando em estado de graça, não corremos o risco de morrermos em pecado mortal. É bom lembrar que, para nós católicos, o sacramento da confissão tem esse poder de nos tirar das trevas, preservar a nossa alma do pecado e de tantos outros fardos que nos impede de uma união permanente com Deus. A unção dos enfermos, por sua vez, é sumamente importante quando estamos gravemente doentes ou que corremos o risco de morte. Isso vale tanto para nós como para as outras pessoas ao nosso redor. Já o sacramento da comunhão é o alimento da nossa alma, que vai manter a chama da fé e da esperança viva na ressurreição. Se não tivermos a certeza da ressurreição, a morte perde seu sentido cristão de ser. Um segundo requisito é compreender que a morte nos liberta e é a porta de entrada para a vida eterna. Esse luto é uma possibilidade divina de eu poder sofrer, porque o sofrimento é inerente ao ser humano. Você passa por ele mesmo porque você precisa crescer. Santo Agostinho dizia que se a morte não nos abrisse a porta, não poderíamos entrar no reino dos céus. É bom lembrar também que o luto nunca é igual a todo mundo. Cada pessoa viverá o luto de acordo com as suas crenças. Um outro fator importante que vale a pena destacar é que o luto geralmente se dá por etapas, sendo a primeira delas o estado de choque. Quando uma pessoa recebe a notícia de que um ente querido faleceu, a primeira coisa que acontece é entrar num estado de choque, que pode gerar desespero, ações automáticas, involuntárias, incapacidade de aceitar a realidade e a negação do fato em si. Numa segunda etapa, pode ocorrer também da pessoa entrar num estado de raiva ou de agressividade, sentir-se culpada por estar vivo, acusar a si mesmo, dizer coisas do tipo: ah, se eu estivesse lá, se eu tivesse feito isso ou aquilo, entre outras coisas. Depois vem o estado da desorganização ou da desesperança, que também pode ser traduzido pela depressão. E é aí que a pessoa então começa a tomar consciência de que aquele ente querido não mais estará entre nós. Toda essa cesta de emoções e de sentimentos que ocorre nesse processo é normal, é previsível em uma situação de perda. No entanto, o luto ele é pessoal e pode durar meses ou até mesmo anos, dependendo da capacidade de elaboração da pessoa em superar aquela dor. A finalidade do luto é manter os sentimentos da pessoa lúcidos, ou seja, abrandar o sofrimento, dominar a dor da separação, aceitar a morte e amar o falecido com uma nova linguagem de amor. Nesse processo é preciso encontrar novo significado para a vida. É bom frisar também que o luto é um processo que ocorre diariamente quando há uma perda. Podemos dizer que
todos os dias sofremos microlutos, com expectativas frustradas, desejos que não se realizam, ideias que não dão certo. Em casos menores, como esses, nós vamos lidando com isso, superando de forma menos dolorosa e a vida que segue, não é mesmo? Porém, quando se trata de perdas mais graves, como a morte de um filho, uma migração forçada, ou até mesmo a amputação de um membro do corpo, a sensação é mais intensa e demorada. Mas esse é o objetivo desta aula de hoje: trabalhar o luto de forma que a perda, ainda que seja profundamente dolorosa, mesmo assim é possível dar um sentido positivo e cristão para esse sofrimento. A perda pode ser permanente, mas o luto não é. Por mais trágico que seja, existem maneiras de tornar essa dor mais leve, mais suportável e menos durável. E não é à toa que a última etapa do luto é a aceitação, pois enquanto a pessoa não vive com consciência a superação de cada momento do luto, o aceitar vai ficando cada vez mais difícil de acontecer. Bom, para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de citar um trecho do meu livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, onde eu falo dos 3 dias mais importantes da nossa vida. Você sabe quais são os 3 dias mais importantes da nossa vida? Veja só, infelizmente, muitos cristãos vivem como se nunca fossem morrer, sem se preocupar com o final. Então, vive-se mal porque não se medita mais sobre a morte. Uma coisa é ler sobre o mistério da morte, outra coisa é meditar. Por isso, é importante dar sentido aos nossos sofrimentos, pois no momento da morte, todo o conhecimento deste mistério será desvendado sem nenhum vestígio de dúvida e de incompreensão intelectual ou espiritual. Nesse sentido, o dia do nosso batismo, o dia de hoje e o dia da nossa morte se tornam os 3 dias mais importantes da nossa vida. Pelo batismo, passamos a ter consciência da nossa existência ao nascermos para Cristo. O dia de hoje, por sua vez, é importante justamente por ser o dia que nossas escolhas testemunharão a nosso favor no dia da nossa morte. Deste momento depende minha vida ou minha morte eterna. Decide-se agora se hei de ser eternamente feliz ou desesperado para sempre. Sendo assim, o dia de hoje é o mais importante dos 3 dias mais importantes da nossa vida, pois é o dia de hoje que irá decidir para onde iremos após a nossa morte. Se vivemos bem o dia de hoje, o céu é o que nos espera, mas se as nossas escolhas forem más, haverá fogo e ranger de dentes por toda a eternidade. Não esqueça disso. Pois a vida é nos dada para procurar a Deus, a morte para encontrá-lo e a eternidade para possuí-lo. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola.
Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. E chegou o momento de rezarmos juntos a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas no 6º dia. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Filhos queridos, filhas amadas, quando Deus age, Ele quer que nós tenhamos gratidão no coração. E quando alguém liga contando o seu testemunho, ele está agradecendo a Deus. E agradecendo a Deus nos edifica na fé. Veja, escute esse testemunho. Quando a minha cirurgia do coração foi remarcada e eu pude participar da festa de Jesus das Santas Chagas. Lá eu soube do retiro e pensei em janeiro eu vou estar lá para participar do retiro.
mas em janeiro mesmo eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E mais uma vez pensei que eu não ia conseguir participar, mas participei. Graça recebida é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Filhos e filhas, povo amado de Deus, quer saber mais da obra Evangelizar é Preciso? Veja este material que nos é apresentado. Movidos por um amor inabalável a Deus, grandes evangelizadores espalham a luz da fé todos os dias na TV Evangelizar. Padre Reginaldo Manzotti. São milagres de Deus. Padre Ezequiel Dalpozo. Para que Deus possa agir. Padre Renato Redson. Coloque força na tua oração. Padre Christian Shankar. Que aquilo que é do coração é vida. Padre Pierre Maurício. Porque a gente acredita. Padre Carlos Alexandre. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. E Padre Jorge Fortunato. Cura, Senhor, nossa vida. Com sabedoria e carisma, eles anunciam a mensagem de Cristo e fortalecem a nossa fé. E toda essa inspiração está aqui na TV Evangelizar, para te levar mais perto de Deus. A obra Evangelizar é Preciso, ela cresce a cada dia a partir da vontade de Deus. É uma obra que já é da igreja, que tem uma grande missão junto às capelas, às paróquias, às comunidades, os movimentos e as pastorais. Nós percebemos que é uma fonte espiritual, uma fonte de espiritualidade que sacia e que impulsiona. Que tal você ajudar esta fonte, estar sempre presente na vida das pessoas, sendo levada pela TV, pelo rádio, esta fonte que descedenta, inspira. 041 3221 6060. Você pode ligar, você pode entrar no aplicativo, você pode também ir pelo WhatsApp. Vamos juntos fazer com que esta fonte de espiritualidade jamais seque e possa encher muitas almas do amor de Deus. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.